Imagine que você está caminhando por um mundo de sombras, onde tudo parece real, mas ao mesmo tempo vazio. Algo dentro de você sente que há algo além da superfície, mas ninguém ao seu redor parece perceber. É como se todos vivessem hipnotizados, repetindo padrões, presos a rotinas, sem jamais questionar o que existe por trás da realidade aparente. Esse sentimento, essa inquietação, é exatamente o ponto de partida do gnosticismo. A palavra gnose vem do grego antigo gnosis, que significa conhecimento, mas não qualquer conhecimento. Não se trata de ler livros ou decorar doutrinas. Estamos falando de um tipo de saber profundo, interno, transformador. A gnose é um conhecimento espiritual que brota do interior da alma, como um lampejo de lucidez em meio à escuridão da ignorância. E é aí que mora a essência dos ensinamentos gnósticos. A verdade espiritual está dentro de você, e não fora em templos, hierarquias ou escrituras literais. Diferente do cristianismo tradicional, que baseia a salvação na fé e na obediência a regras externas, o gnosticismo ensina que o ser humano é, em essência, uma centelha da luz divina aprisionada neste mundo material, e que o verdadeiro propósito da existência é recordar quem você realmente é, libertando-se da ilusão, do medo e da ignorância. Para os gnósticos, o mundo em que vivemos é como uma prisão, não feita de grades, mas de mente, de condicionamento, de apego à matéria. Eles acreditavam que a alma humana veio de uma realidade espiritual muito mais elevada, mas foi capturada e esquecida de sua origem. Estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Nossa verdadeira morada é no pleroma, o reino da luz, da unidade e da consciência divina. Nesse contexto, Jesus não veio apenas para morrer pelos pecados da humanidade, como ensina a teologia ortodoxa. Para os gnósticos, ele foi muito mais. Um mestre da consciência, um mensageiro do alto, um despertador de almas. Alguém que veio relembrar aos seres humanos a sua natureza esquecida. Jesus é visto como o Cristo interior, a manifestação da gnose dentro de cada ser. Mas atenção, esse conhecimento não é para qualquer um. Os textos gnósticos dizem que nem todos estão prontos para essa revelação. É por isso que Jesus falava em parábolas ao povo, mas ensinava verdades secretas aos seus discípulos mais próximos, como nos mostra o Evangelho de Tomé, onde ele diz: Eu vos revelarei o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o que o coração não compreendeu. Essa frase carrega o espírito gnóstico. A verdade não pode ser explicada, ela deve ser experimentada diretamente. É por isso que muitos gnósticos se afastavam de rituais mecânicos e dogmas rígidos. Eles buscavam o silêncio interior, a meditação, a visão direta da realidade. A verdade estava além da letra e da lei, mas nem tudo no gnosticismo é apenas luz e transcendência. Ele também nos mostra o que nos aprisiona. Para os gnósticos, este mundo é governado por forças chamadas de arcontes, entidades que representam o sistema de controle, o ego, a matéria, a ignorância. Essas forças não querem que você desperte. Elas se alimentam da sua alienação, do seu medo, da sua ilusão. E o papel de Jesus nesse contexto é romper esse ciclo, abrindo um caminho para a libertação. Há um contraste profundo entre essa visão e a teologia tradicional. Para a maioria das igrejas, a salvação depende de aceitar Jesus como Salvador, cumprir mandamentos e aguardar um julgamento final. Para o gnosticismo, a salvação acontece agora, quando você acorda do sono profundo e percebe sua verdadeira origem. Não há necessidade de intermediários. Você não precisa de padres, templos ou rituais para encontrar o divino. Você só precisa olhar para dentro. E esse é o maior escândalo para as instituições religiosas. A ideia de que você já é divino apenas esqueceu. Esse ensinamento coloca o ser humano como protagonista da sua própria jornada espiritual, e não como um servo passivo aguardando recompensas no além. A gnose é, portanto, uma revolução silenciosa, que não destrói templos, mas rompe prisões internas. Ela ensina que o reino dos céus não está em algum lugar lá fora, nem virá no fim dos tempos. Ele está aqui, agora, dentro de você. Mas se o gnosticismo carrega tamanha profundidade e beleza, por que ele foi rejeitado e perseguido? Porque o conhecimento liberta,
e a liberdade espiritual assusta os que desejam controlar. A história do gnosticismo é também a história do apagamento, de livros queimados, mestres silenciados, tradições escondidas. Mas apesar de todas as tentativas de sufocar essa chama, ela nunca se apagou totalmente. Em tempos de crise espiritual como os que vivemos, a gnose volta a emergir. Porque quando as estruturas externas falham, a alma começa a buscar por si mesma. E talvez, só talvez, você esteja aqui ouvindo isso porque está pronto para lembrar. Feche os olhos por um instante e imagine este mundo como uma gigantesca ilusão. Ruas, prédios, relógios, governos, religiões, dinheiro, até o próprio tempo. Tudo como peças de um jogo cuidadosamente montado. Um teatro, um véu que esconde uma verdade muito mais profunda. Essa é uma das ideias mais provocadoras e centrais do gnosticismo. O mundo em que vivemos não é uma criação do verdadeiro Deus. Para a tradição gnóstica, este universo físico, com toda sua beleza e dor, suas maravilhas e seus horrores, não foi criado por uma inteligência suprema, amorosa e plena de luz, mas sim por uma entidade inferior, limitada e ignorante, o Demiurgo. Sim, você ouviu certo. O mesmo Deus que, segundo as escrituras tradicionais, criou os céus e a terra, para os gnósticos é um impostor, um arquiteto cósmico imperfeito que acredita ser o único Deus, mas que, na verdade, é apenas uma sombra do verdadeiro. Esse Demiurgo, cujo nome muitas vezes é associado à figura do Yaldabaoth nos textos gnósticos, surge como o criador do mundo material. Ele é arrogante, ciumento, controlador, atributos que, aliás, aparecem em certas passagens do Antigo Testamento. Os gnósticos perceberam algo que muitos ignoravam. Como poderia um Deus amoroso ordenar massacres, provocar dilúvios, castigar com tanta violência? Para eles, isso não fazia sentido. A resposta gnóstica: esse Deus não é o verdadeiro. Ele é um reflexo distorcido, um falso Deus. E acima dele, muito além de sua compreensão limitada, existe o Deus desconhecido, o Pai de luz, a fonte, o inominável, aquele que não está nos livros, nem nos templos, nem nas palavras. Ele só pode ser conhecido através da gnose, do despertar da consciência. O Demiurgo, por sua vez, criou este mundo como uma prisão, não uma prisão física com grades visíveis, mas uma prisão de percepção. Ele te convence de que este mundo é tudo o que existe, que você é um corpo, um nome, um CPF, um cargo, um rótulo, mas a verdade é outra. Você é alma, é luz, é essência eterna. Para manter essa prisão funcionando, o Demiurgo não age sozinho. Ele conta com um exército de entidades chamadas arcontes, palavra que significa governantes ou autoridades. Esses arcontes são como programadores da Matrix, controladores do fluxo de energia, do tempo, da mente. Eles atuam através de sistemas, religiões manipuladas, estruturas de poder, crenças limitantes. E a pergunta mais inquietante é: quantas dessas ideias você aceitou sem questionar? Quantas dessas verdades foram impostas a você desde criança? A missão de Jesus, na visão gnóstica, era libertar a humanidade dessas correntes invisíveis, não com guerra, não com violência, mas com luz, com conhecimento. Jesus veio como um emissário do verdadeiro Deus, uma manifestação da consciência crística, para nos lembrar da nossa origem, para abrir os olhos dos que estavam prontos e semear a dúvida nos que viviam anestesiados. Em textos como o Evangelho da Verdade, encontrados em Nag Hammadi, Jesus é descrito como alguém que revelou o desconhecido, rasgou o véu da ignorância e proclamou: o Pai não está longe, o reino não está lá fora, o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Essas palavras soam como trovões no mundo das religiões organizadas, porque ao dizer que o reino está dentro de você, ele anula a necessidade de intermediários, ele quebra o monopólio da fé, ele revela que o templo verdadeiro é a consciência desperta. É importante entender que os gnósticos não eram nihilistas ou contra a espiritualidade. Ao contrário, eles valorizavam profundamente a jornada da alma, mas sabiam que a primeira etapa da libertação
era perceber que fomos enganados. Eles viam o nascimento neste mundo como um exílio, uma queda, e a vida como uma travessia, uma oportunidade de acordar do transe e lembrar de quem somos. Segundo os textos gnósticos, o ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, uma partícula do pleroma, o reino celestial. Essa centelha está adormecida, mas pode ser reacendida através do autoconhecimento, da meditação, da contemplação e da busca sincera pela verdade. Não se trata de crer em doutrinas, mas de viver um processo profundo de despertar. E esse despertar, claro, não é bem-vindo pelos arcontes. Por isso, os verdadeiros ensinamentos de Jesus precisavam ser escondidos, suprimidos, apagados da história. Eles ameaçavam o controle. Um povo desperto é um povo impossível de dominar. Por isso, muitos dos textos gnósticos só sobreviveram porque foram enterrados no deserto por monges, escondidos em cavernas, copiados em segredo. E só foram redescobertos quase 2000 anos depois, em 1945, quando camponeses egípcios encontraram os manuscritos de Nag Hammadi. Hoje, essas palavras voltam à tona, como um chamado, como um sussurro vindo de uma época remota, ecoando nos ouvidos dos que estão prontos para lembrar. O mundo que você vê, mas não é o mundo real. O verdadeiro mundo é invisível aos olhos, mas pode ser sentido pelo coração desperto. Em dezembro de 1945, no calor escaldante do deserto egípcio, perto da pequena cidade de Nag Hammadi, um camponês chamado Muhammad Ali al-Samman fez uma descoberta que mudaria para sempre a história do cristianismo. Escavando em busca de adubo natural nas encostas de uma caverna, ele encontrou uma jarra de cerâmica selada. Por medo de que pudesse conter um gênio ou espírito aprisionado, como nas lendas árabes, ele quase não a abriu. Mas ao romper o selo da jarra, o que ele encontrou não foi ouro nem maldição, mas algo muito mais poderoso: manuscritos antigos, cuidadosamente enrolados, em folhas de papiro, protegidos por séculos da luz do mundo. Esses textos, hoje conhecidos como Biblioteca de Nag Hammadi, continham ensinamentos até então perdidos do cristianismo primitivo, evangelhos que não estão na Bíblia, visões místicas de Jesus, reflexões profundas sobre a alma, o cosmos e o despertar espiritual. A pergunta que não quer calar: por que esses textos foram escondidos? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, chocante, porque eles traziam uma visão do Cristo e da espiritualidade radicalmente diferente daquela que a Igreja oficial impôs. Eles revelavam um Jesus que ensinava sobre libertação interior, gnose, meditação e conexão direta com o divino. Um Jesus que falava de um mundo ilusório, de falsos deuses e de uma centelha divina oculta no coração de cada ser humano. Entre os manuscritos, encontramos textos como: diferente dos evangelhos canônicos, o Evangelho de Tomé não conta a história da vida de Jesus. Ele é uma coleção de 114 ditos secretos, supostamente proferidos pelo Mestre e registrados por Tomé, seu gêmeo espiritual. Ali Jesus diz: se vos conhecerdes, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e vós mesmos sois essa pobreza. Essas palavras revelam uma verdade central da gnose. O autoconhecimento é o único caminho real para a salvação. E mais, nesse evangelho, Jesus diz claramente que o reino dos céus não está no céu ou na terra, mas dentro de vós e fora de vós. Uma mensagem como essa subverte completamente o sistema religioso tradicional, que sempre ensinou que o acesso a Deus depende da mediação da Igreja. Aqui, Jesus está dizendo que você é o templo, você é o portal, você é o caminho. Outro texto impactante encontrado em Nag Hammadi é o evangelho atribuído a Maria Madalena, figura muitas vezes esquecida ou distorcida pela tradição cristã. Mas aqui, ela aparece como a discípula mais próxima de Jesus, a única que compreendeu plenamente seus ensinamentos espirituais. Após a crucificação, Maria conforta os outros discípulos e compartilha com eles visões profundas que teve do Cristo ressuscitado. Não um homem de carne e osso, mas uma presença luminosa, uma consciência superior. Pedro, chocado,
Pergunta por que o mestre revelaria coisas tão importantes a ela e não a ele. E Maria responde: ele me viu com os olhos do coração. Esse evangelho expõe algo que até hoje é polêmico: a marginalização do feminino na religião institucional. Os textos gnósticos revelam uma espiritualidade equilibrada entre os princípios masculino e feminino, corpo e alma, razão e intuição. Esse é talvez o texto mais ousado entre todos. Ele trata do amor, do corpo, da união espiritual entre homem e mulher e do mistério da encarnação. É nesse evangelho que lemos a polêmica frase: e o Salvador amava Maria mais do que todos os discípulos, e ele a beijava frequentemente na boca. Aqui, o beijo não é apenas um gesto físico, mas símbolo de transmissão de conhecimento espiritual, de união mística. Os gnósticos viam o amor erótico, quando consagrado, como uma ponte para o divino. Uma visão muito diferente da tradição que demonizou o corpo e a sexualidade. O Evangelho de Filipe também critica diretamente os sacramentos exteriores, como o batismo com água, dizendo que só o batismo com fogo, o despertar interno, pode libertar a alma. Quando o cristianismo se uniu ao Império Romano no século IV, a fé deixou de ser um caminho místico de autoconhecimento e passou a ser um instrumento de controle social. Para isso era preciso uniformizar a doutrina, eliminar divergências e destruir textos considerados heréticos. Os textos gnósticos ameaçavam esse novo projeto político-religioso, porque proclamavam que cada ser humano pode encontrar Deus diretamente, sem sacerdotes, sem instituições, sem rituais impostos. A ideia de que o mundo foi criado por um falso Deus, que Jesus era um mestre da consciência e que a verdadeira fé é uma jornada interior, tudo isso rompia com o poder da Igreja. Era perigoso demais. Então esses evangelhos foram caçados, queimados, proibidos, mas alguns monges gnósticos, conscientes da importância desses escritos, enterraram-nos em vasos de barro, confiando que um dia seriam encontrados. E foram. Eles nos lembram que o verdadeiro mestre não quer seguidores mais despertos, que o verdadeiro caminho não é externo, mas interior, e que talvez você esteja começando a lembrar. Imagine por um instante que tudo o que você busca, paz, sentido, iluminação, Deus, não está lá fora. Não está nas catedrais, nem nos livros sagrados, nem no céu distante aguardando o fim dos tempos. Imagine que aquilo que você procura com tanto esforço já vive dentro de você. Essa ideia simples e revolucionária é o coração pulsante do gnosticismo e também está presente, de forma oculta, nos próprios ensinamentos de Jesus. É uma das verdades mais radicais que ele proclamou, mas que foi abafada, reinterpretada ou simplesmente ignorada pelas religiões instituídas ao longo dos séculos. Nos textos gnósticos, especialmente no Evangelho de Tomé, Jesus diz: se aqueles que vos guiam disserem, vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e sabereis que sois os filhos do Pai vivo. Essas palavras não são metáforas poéticas, elas são um mapa espiritual, um código para sair da prisão da ignorância e despertar a consciência divina que habita em cada ser humano. Na tradição gnóstica, o reino dos céus não é um lugar geográfico, nem um destino futuro após a morte. Ele é um estado de ser, uma frequência de consciência, uma realidade que existe aqui e agora, mas que só pode ser percebida por aqueles que se voltam para dentro. Enquanto a religião oficial construiu templos de pedra, altares e hierarquias para aproximar o homem de Deus, os gnósticos diziam algo completamente diferente. Você é o templo, Deus já está em você. O reino é seu estado natural, apenas adormecido. Essa mensagem subverte toda a lógica da religião tradicional. E por isso ela foi considerada perigosa, porque se você é capaz de encontrar Deus dentro de si, não precisa de intermediários, não precisa de confissão, de dogmas, de sacrifícios ou medo. Você se torna livre, e liberdade interior é a última coisa que os controladores do mundo querem que você experimente. Segundo os gnósticos, cada ser humano carrega dentro de si uma centelha divina.
Essa centelha, um fragmento da luz eterna, está aprisionada dentro da matéria, esquecida, envolta pela mente condicionada, pelo ego, pelos desejos do mundo físico. O processo de salvação, portanto, não é um julgamento externo, mas sim um despertar interno. É como se a alma estivesse em um estado de amnésia espiritual, e os ensinamentos gnósticos fossem o chamado para que ela se lembre de sua verdadeira origem. Essa lembrança não vem por doutrina. Ela vem pelo silêncio, pela observação interior, pela escuta daquilo que não se fala com palavras. Ela é uma revelação, não uma crença. Por isso, para os gnósticos, Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio despertar a centelha. Não veio exigir adoração, mas convidar ao autoconhecimento. Em vez de pecado, os gnósticos falavam sobre ignorância, a gnosis. Ignorância não no sentido de falta de informação, mas de desconexão espiritual. A humanidade vive como num sono, prisioneira de um mundo de aparências, controlada pelos arcontes, submetida ao falso Deus Criador, o demiurgo, que quer mantê-la afastada da gnose, da luz interior. Enquanto estivermos identificados com a matéria, com o corpo, com o ego e com os desejos passageiros, continuaremos presos à roda do esquecimento. Mas quando voltamos o olhar para dentro, quando começamos a fazer as perguntas certas, algo desperta, e esse despertar é a gnose. O verdadeiro reino de Deus não é um local geográfico, nem um evento futuro, mas um estado de consciência que se revela quando você se torna presente. Jesus dizia aos seus discípulos: aquele que busca deve continuar buscando até encontrar. Quando encontrar, ficará perturbado, e tendo-se perturbado, ficará maravilhado, e então reinará sobre o todo. Esse é o caminho da gnose. Primeiro, buscamos. Depois encontramos algo que nos tira o chão. A percepção de que tudo o que nos ensinaram pode ter sido uma ilusão. Essa descoberta perturba, mas quando a aceitamos, ela se transforma em maravilha, porque reencontramos o divino dentro de nós. E então, reinamos sobre o todo, não como dominadores, mas como conscientes da unidade com o universo. Os gnósticos diziam que o verdadeiro Cristo não é apenas um homem histórico, mas uma presença viva dentro de cada um de nós. O Cristo é um símbolo da consciência divina desperta, e Jesus foi aquele que encarnou plenamente essa consciência e veio ensinar aos outros como fazer o mesmo. Portanto, o convite gnóstico não é para adorar Jesus, mas para se tornar como ele, não como um salvador exterior, mas como um espelho do que somos em essência, seres divinos, temporariamente adormecidos. E é por isso que a frase, o reino está dentro de vós, é tão poderosa. Porque ela rompe com a dependência das estruturas externas e devolve ao ser humano o seu poder espiritual original. Hoje, mais do que nunca, essa verdade volta à tona. Num mundo caótico, onde as religiões se contradizem e os valores espirituais se perdem, muitas pessoas estão percebendo que a única verdade que permanece é aquela que nasce do silêncio interior. A gnose não é um sistema fechado, ela é um chamado, um sussurro da alma dizendo: lembra de quem você é, olha para dentro. O reino já está aí. Não se trata de abandonar crenças, mas de ir além delas, de descobrir por experiência direta que Deus não está separado de você. Ele está em você, como você, através de você. Agora que você conhece os fundamentos do gnosticismo, a centelha divina interior, o falso Deus Criador, o verdadeiro reino de Deus que vive dentro de nós, talvez surja a pergunta inevitável: se esses ensinamentos de Jesus são tão profundos, libertadores e transformadores, por que foram escondidos? A resposta começa com uma verdade incômoda: a espiritualidade genuína liberta, e tudo o que liberta ameaça o poder. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia uma única doutrina consolidada. Pelo contrário, havia diversas comunidades que seguiam diferentes visões sobre quem era Jesus, o que ele ensinava e qual era a verdadeira natureza de Deus. Entre elas estavam os gnósticos, grupos que não viam Jesus como um salvador externo que veio morrer por nossos pecados, mas como um mestre iluminado que veio relembrar à humanidade sua natureza divina esquecida. Esses grupos não tinham templos suntuosos, nem hierarquias rígidas,
nem rituais obrigatórios. Eles praticavam o silêncio interior, a contemplação, o autoconhecimento. Para eles, o templo era o corpo, o altar era o coração e a salvação era um despertar de consciência. Mas essa abordagem profundamente mística e pessoal colocava em risco o projeto de institucionalização da fé. Aos poucos, o cristianismo foi deixando de ser um movimento espiritual plural para se tornar uma religião oficial, estruturada, hierárquica e, sobretudo, controlável. Tudo mudou drasticamente no século IV. Em 313 d.C., o imperador romano Constantino promulgou o Édito de Milão, legalizando o cristianismo e iniciando o processo de aproximação entre Igreja e Estado. Poucos anos depois, em 325 d.C., foi realizado o Concílio de Nicéia, que definiu os dogmas oficiais da nova religião do Império. Nesse momento decisivo, a diversidade de crenças foi extinta à força. Textos considerados heréticos, como os evangelhos gnósticos, foram proibidos, destruídos, banidos. Obras que mostravam um Jesus interior, místico, libertador, foram suprimidas. Restaram apenas os textos que reforçavam a autoridade da nova igreja, uma igreja que agora estava fundida ao poder político romano. A partir desse ponto, a salvação passou a depender da mediação da instituição religiosa, bispos, padres, rituais, sacramentos, dogmas, e não mais da gnose, da busca pessoal e silenciosa pela verdade. A espiritualidade se transformou em religião, o autoconhecimento virou heresia, e o Cristo interior foi crucificado mais uma vez, agora pela estrutura eclesiástica. Durante os séculos seguintes, os gnósticos foram perseguidos impiedosamente. Seus textos foram destruídos, seus mestres silenciados, seus símbolos profanados. Muitos foram mortos, queimados, banidos, tudo em nome da ortodoxia. Mas por que tamanha violência? Porque os ensinamentos gnósticos não podiam ser domados. Eles não cabiam dentro de dogmas fixos. Eles ensinavam que cada ser humano podia acessar Deus diretamente, sem intermediários, sem igrejas, sem dogmas. E isso era inaceitável para uma instituição que se sustentava justamente na intermediação espiritual. A figura de Jesus também foi transformada. De mestre da consciência, ele foi convertido em figura mitológica, cercada de dogmas e usada como instrumento de controle. Ao invés de dizer, o reino está dentro de vós, a igreja passou a dizer, o reino virá, mas só se você for obediente à nossa doutrina. Em outras palavras, o poder divino, que era interno e imediato, passou a ser externo e condicionado. A verdade é que os ensinamentos gnósticos são perigosos, não para a alma, mas para os sistemas de dominação. Eles dizem que o mundo material é uma prisão ilusória. O verdadeiro Deus está além dos deuses que controlam este mundo. A alma humana possui uma centelha da luz eterna. Jesus veio nos ensinar a despertar, não a obedecer cegamente. Essas ideias dissolvem as estruturas de poder. Elas libertam o ser humano da dependência religiosa. Elas fazem com que o indivíduo se torne soberano de sua própria jornada espiritual. E quem controla massas sabe que um povo desperto é um povo ingovernável. Por isso, os evangelhos gnósticos foram silenciados. Por isso, a gnose foi rotulada como heresia. Por isso, o Cristo vivo dentro de cada um foi ocultado sob camadas de dogmas e rituais. Mas nem todos aceitaram esse apagamento. Alguns monges e iniciados, conscientes da preciosidade desses ensinamentos, esconderam os manuscritos, enterrando-os em cavernas, protegendo-os do esquecimento. E foi assim que, quase 2000 anos depois, a biblioteca de Nag Hammadi foi encontrada, intacta, esperando o momento certo para ressurgir. Esses textos foram salvos para este tempo. Um tempo em que as pessoas estão redescobrindo o sagrado dentro de si. Um tempo em que cada vez mais buscadores estão abandonando a religião de massas para trilhar o caminho da verdade interior. Hoje, as palavras de Jesus, antes proibidas, ecoam novamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Conhece-te a ti mesmo e saberás todas as coisas. Aquele que busca, encontrará. A gnose retorna porque nunca se perdeu de verdade. Ela apenas adormeceu, assim como nossa consciência.
Mas agora, com o véu sendo lentamente levantado, mais e mais pessoas estão acordando. E talvez você esteja entre elas.